tema da nossa palavra hoje é a autoridade da palavra. Como isso é importante, irmãos? Como isso pode definir toda a nossa vida. Não apenas entender o que é autoridade, mas também, de uma certa forma, como tornar isso eficaz na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente pode conhecer da autoridade da palavra de uma forma apenas abstrata. Eu entendo. Eu sei. Eu fui ensinado. Lá na escola de discípulos tem um dia que a matéria é só sobre isso, a autoridade da palavra. Você pode entrar no YouTube e achar alguma ministração sobre a autoridade da palavra. Se você olhar no site do projeto, deve ter lá, porque nós já ministramos sobre isso aqui, o pastor já ministrou sobre isso aqui, sobre a autoridade da palavra. A gente pode conhecer sobre a autoridade da palavra e vai nos fazer muito bem. Afinal de contas, conhecer é sempre muito bem, sempre muito bom. Mas essa pode ser apenas uma forma abstrata. Eu quero definir como abstrata porque não tem resultado eficaz na nossa vida. Não produz fruto. Não impacta, não muda, não nos desafia. Mas quando nós conhecemos a autoridade da palavra, e o que isso, e como isso se aplica a mim, muita coisa pode mudar. Muita coisa pode mudar. Nesse ano nós estamos sendo conduzidos por uma palavra do Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E eu gosto de ler esse texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu gosto de ler esse texto junto com o texto de Romanos, capítulo 12. Que diz... Rogo-vos, pois, é um texto bem conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para termos a mente de Cristo, a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, renova a minha mente. E talvez seja esse o motivo de muitos de nós não experimentarmos a eficácia da autoridade da palavra. Isso não tem um reflexo, não impactar a nossa vida. Talvez porque nós nos simplesmente ficamos satisfeitos em saber, em conhecer. Mas eu quero nesse dia te desafiar. Eu vou trazer conceitos, mas ao final eu quero te desafiar a praticar, a buscar o efeito dessa autoridade da palavra na sua vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Bom, conceituando a autoridade. Eu fui nos dicionários, nós temos vários conceitos. Tem, por exemplo, é o poder de se impor com base em legitimidade ou legalidade. É a capacidade de influenciar ou de ser reconhecido como competente em determinado assunto. Mas há uma que me chamou a atenção. É o direito ou poder de decidir, de ordenar, de atuar ou de fazer obedecer. Pensa nisso quando a gente fala de autoridade da palavra. A autoridade da palavra em minha vida, ela pode ter, se a minha mente for a mente de Cristo, se a minha mente for renovada, ela pode ter o direito ou o poder de decidir, de ordenar. Quantas vidas estão completamente desordenadas? Quantas vidas estão quebradas? Nós somos ministrados há alguns dias e aquilo impactou a minha vida. Quantas vidas estão fora da harmonia de Deus? A autoridade da palavra me permite isso, me dá o direito, o poder de decidir, de ordenar, de atuar, de fazer e obedecer. Isso vai impactar a minha vida de uma forma muito diferente
Se eu orar e falar, Senhor, muda a minha mente. Dá a minha mente de Cristo para eu entender e viver, experimentar o que é essa autoridade da palavra. Palavra nós estamos definindo, conceituando como aquilo que o Senhor disse. E isso nós vamos tratar um pouquinho mais. Mas eu escrevi uma frase que eu queria dizer para vocês. Eu escrevi assim, olha, a autoridade da palavra implica que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela, significa não crer em Deus ou desobedecer a Deus. Vou repetir. A autoridade da palavra implica que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela significa não crer em Deus ou desobedecer a Ele. A autoridade da palavra, ela vai ter efeito em mim quando eu crer que isso é a palavra de Deus. Sem tirar, sem aumentar e sem atualizar, para não gerar nenhuma polêmica. Eu posso correr o risco de simplesmente aceitar aquilo que me agrada. Vou comer o melhor dessa terra. É uma verdade que está aqui? É uma verdade. E se essa autoridade dessa palavra for eficaz em mim, eu vou experimentar o melhor dessa terra, você pode ter certeza disso. Mas aqui também fala de generosidade, fala de amar ao próximo, fala de oferecer a outra face. E tudo isso é palavra de Deus. Eu não posso simplesmente aproveitar ou selecionar aquilo que me convém e viver com aquilo que me convém e desprezar aquelas outras coisas. Isso é palavra de Deus na sua totalidade. Se a gente for olhar o ministério de Jesus, ele foi totalmente embasado na palavra do Senhor. Quando ele foi ali tentado, ele não foi com seus argumentos, mas ele disse, está escrito. Isso é experimentar da eficácia da palavra de Deus. Está escrito. Mas como que nós podemos experimentar isso se a gente não conhece do que nós estamos falando? Há duas formas, há duas maneiras diferentes pelas quais o título Palavra de Deus pode ser aplicado. Ele é aplicado se referindo a esse texto, se referindo à Bíblia Sagrada, às Escrituras Sagradas, mas também eu gosto de pensar que ele pode ser aplicado à pessoa de Jesus. João nos diz, e eu gosto tanto disso que fala aqui, o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. O Verbo se fez, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Tanto a Bíblia quanto a pessoa de Jesus, eu posso dizer, se referem e são a palavra de Deus. Agora, olha que interessante. Existe uma identidade completa, uma perfeita harmonia entre essa palavra e a pessoa de Jesus. E aí a gente começa a imaginar, começa a entender a autoridade da palavra. Porque é o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Podemos dizer que a Bíblia é a palavra escrita de Deus. E de uma forma para a gente diferenciar, Jesus seria então a palavra pessoal de Deus. Como o apóstolo João diz lá em João. Um relacionamento correto com Jesus implica obrigatoriamente num relacionamento adequado com a palavra de Deus. É tão interessante, irmãos. Porque a gente quer tantas coisas. A gente vem para um culto, a gente vai para o nosso momento devocional, a gente busca tanto do Senhor, a gente tem tantos alvos. E às vezes nossos alvos estão tão distantes de nós, porque eles não têm
uma fundamentação. Eles não têm uma autoridade de palavra que fundamenta aquilo que nós estamos querendo. E as pessoas chegam, eu oro. Bom, Hebreus diz que a fé vem pelo ouvir. O pastor Sóstenes pregar todo domingo às 10 horas da manhã. Eita! É o que está escrito lá em Hebreus, na versão do pecador aqui. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Irmão, ora para mim que eu não tenho muita fé, não. Então, está fácil resolver isso. Enche a sua vida da palavra de Deus, que a sua fé vai crescer. Que aquilo que você não tem hoje, você vai passar a ter. Há uma autoridade na palavra de Deus, que quanto mais você se envolve com ela, quanto mais você coloca dela dentro do seu coração, mais a sua fé vai crescer. Então a gente pode fazer aqui um silogismo, talvez, né? Se a fé vem pelo ouvir a palavra, a incredulidade vem por deixar de ouvir a palavra. Ora por mim, pastor, porque a minha fé está tão pequena. Irmão, você pode pedir para orar, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala que a gente deve... Semana passada, acho que foi o Flávio, né? Flávio. Estávamos aqui, eu e o Arthur. O Flávio chegou e... Irmão, ora por mim. Aí o Arthur ia saindo e falou assim, não, você também pode. Eu falei, pois não, Flávio, o que foi? Eu estou com muita dor de cabeça. E a palavra de Deus diz que se tem alguém enfermo, chama os presbíteros. A palavra de Deus diz. Quando nós dizemos isso, nós estamos invocando a autoridade da palavra. É isso mesmo, Flávio. Pegamos o óleo e ungimos o irmão. O que a palavra de Deus diz é a autoridade que você precisa para enfrentar o que você está passando. O que a palavra de Deus diz é a autoridade da palavra que você precisa para você vencer, para você conquistar. E quando eu falo de vencer, é para vencer também o pecado. Quando falo para conquistar, é para conquistar também uma vida de santidade. Não vamos pensar em conquistas apenas materiais, mas vamos pensar em conquistas que têm a ver com a nossa vida espiritual. As materiais também podem vir, mas principalmente aquelas que têm a ver com a nossa vida espiritual. Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, mais eu sou sustentado em autoridade, em fé, em vida, em propósitos corretos, em direção correta. Então você já pode começar a colocar um filtro. Se eu estou vacilão na minha fé, é porque eu estou vacilão na autoridade da palavra na minha vida, na eficácia da autoridade da palavra na minha vida. Mas, bem rapidamente, o que chancela a autoridade da palavra de Deus? Poderia gastar um bom tempo aqui trazendo alguns ensinos teológicos, mas eu vou citar só alguns, porque eu quero ainda orar nessa manhã. Primeiro, porque a palavra de Deus a autoria é de Deus. A autoria disso aqui é de Deus. 2 Timóteo 3,16, o texto que nós conhecemos bastante, diz: toda a escritura, toda, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse. No modelo como ela está compilada aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Então, eu não posso me dar o luxo de querer aproveitar só uma parte dela. Só aquilo que o meu ego gosta. Só aquilo que agrada o meu ego, só aquilo que alimenta os meus sonhos. Toda a Escritura foi inspirada por Deus.
Em Atos 1,16, é o episódio lá da escolha de Matias. O texto de Lucas diz assim, que Lucas, ele que escreve, diz, olha, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente da boca de Davi. Lucas traz logo Judas, tudo aquilo que aconteceu, e agora nós estamos escolhendo Matias, mas isso já estava previsto e já tinha sido dito por Deus através da boca de Davi. Olha a conexão. Deus já havia dito, a palavra é de Deus. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, o que trazia como referência, pelo menos para o povo, que era a palavra de Deus, é uma frase que a gente escuta muito, ou pelo menos a gente lê muito. Assim diz o Senhor. Então, quando o profeta se levantava, ele falava, assim diz o Senhor, o povo, opa, vamos prestar atenção. Isso está presente no Velho Testamento. No Novo Testamento, ou na época do Novo Testamento, o mesmo termo, assim diz o Senhor, pode ser dito como era muito comum, e as mesmas palavras, a mesma intenção, a mesma raiz, como uma outra frase, que você deve ter ouvido, pelo menos em alguns filmes, aqueles filmes épicos, que chega lá um enviado do rei, ele abre o pergaminho, o rolo, e diz assim, assim diz o rei. Aquilo passa a ser uma ordem, uma obrigação. Assim diz o rei. E nós precisamos de estar atentos, irmãos, àquilo que o nosso rei disse, que está aqui. Porque isso aqui tem autoridade, porque foi ele que disse. Ele é o autor. Tem um livro que nós estamos lendo, se você não está lendo, devia. Muitos já leram, chama Adoração. Escrito por um irmão chamado Sóstenes Mendes. Se você quiser saber mais sobre esse livro, eu te aconselho a buscar o autor do livro. Se você quer conhecer sobre aquilo que está escrito, nós estamos aqui fazendo uma analogia, trazendo como exemplo o livro do pastor, vá até ele, pergunte por ele, pergunte para ele. Se você quer conhecer a respeito da palavra, da autoridade da palavra, vá até aquele que escreveu a palavra. Vá até a presença do Senhor. A autoridade da palavra está atestada, garantida, porque a sua autoria é de Deus. A autoridade da palavra está garantida por causa da sua veracidade. Isso é a verdade. Eu gosto tanto do texto de Hebreus 6:18, que diz o seguinte, é impossível que Deus minta. Eu sou apaixonado por esse texto. Não é simplesmente o caso de Deus não mentir. É o caso que está atestado que é impossível. Isso é a verdade. Embora seja um dos livros mais atacados atualmente, mas isso é a verdade. É impossível que ele minta. Não tem como sair mentira do coração de Deus. É impossível que ele minta. Isso é a verdade. 2 Samuel, capítulo 7, 28, está escrito assim, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras. No Salmo 12, talvez ali por volta do versículo 5, 6, 7, está mais ou menos escrito assim, vai dizer que as palavras do Senhor são palavras puras, depuradas 7 vezes. Quer dizer, sem nenhuma impureza, sem nenhuma mentira. Então, não só porque é palavra, o Senhor é o autor da palavra, mas também porque ela é verdade. Além disso, a autoridade da palavra é garantida pela sua suficiência.
ela é tudo. Ela é suficiente para tudo. Problema de governo? A palavra tem. Problema de educação? A palavra tem. Questões a respeito da higiene pessoal? A palavra tem. Questões sobre o convívio entre nações? A palavra tem. Direito do estrangeiro? A palavra tem. Saúde pública? A palavra tem. Relação de empregado com patrão? A palavra tem. Relação de marido e mulher? A palavra tem. Relação dos pais com o filho? A palavra tem. Relação de discípulos com o seu discipulador? A palavra tem. Relações da economia? A palavra tem. Sobre dinheiro? A palavra trata. Sobre doenças, sobre curas? A palavra trata. Ela é suficiente. Ponto. Essa é a autoridade da palavra. Ela é completa, ela é suficiente. Mas isso pode ser uma questão simplesmente abstrata. Mas também pode ser uma questão real na minha vida. Na medida que eu faço aquilo que a gente tem aprendido muito aqui. Proclamar a palavra do Senhor. Nós temos ouvido já há algum tempo pelo nosso pastor. Tudo que é feito pela palavra. Desculpa. Tudo que é feito pela palavra é afetado pela palavra. Mas de que forma, então, essa autoridade da palavra vai afetar a minha vida? A gente precisa de começar orando e pedindo ao Senhor: Senhor, renova a minha mente. Nós somos combatidos na nossa mente a todo instante para tirarmos o crédito da palavra de Deus. O tempo todo eu tenho certeza que você é questionado. Isso foi um homem que escreveu. Mais de 1000 anos para esse livro ser completo. Mais de 40 homens foram usados por Deus para escrever em épocas diferentes. E todo o texto totalmente coerente. O que está em Gênesis é coerente com o que está em qualquer parte da Bíblia. Qualquer um dos outros livros. O que está em Êxodo é coerente com qualquer outro livro da Bíblia. Não há contradição. Não há erro. 1000 anos, mais de 40 pessoas, e a coerência, porque ela vem de uma fonte só, que é o próprio Senhor. Então eu preciso de renovar a minha mente. Como que eu faço isso? Eu decido, mente renovada, eu tenho a mente de Cristo, por isso eu decido firmemente que na minha vida a autoridade máxima para qualquer assunto é o que está escrito nos decretos de Deus. O que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. O que a Bíblia diz que é para ser, tem que ser. O que a Bíblia diz o que a Bíblia modela, vai ser o meu modelo. O meu paradigma é o que o Senhor estabeleceu como realidade. Eu decido, mais uma vez, mente renovada, mente de Cristo, viver de forma intensa o que eu aprendo da palavra. Depende da minha postura, irmãos. Depende daquilo que eu decido fazer. Eu, a partir de hoje, vou dar um trato especial para a minha palavra. Eu estava vendo esses dias uma publicação no Instagram, eu acho que é do pastor Gerê, da Oitava. E ele dizendo o seguinte: olha, se você é um crente em Jesus, mas não lê pelo menos uma porção da palavra por dia, há sérias dúvidas sobre a sua fé. Há sérias dúvidas sobre a sua fé. Eu decido. Eu quero aprender sobre a autoridade da palavra. Eu quero aprender sobre a palavra. E eu vou vir para a escola de discípulos. Eu vou para a célula. Eu vou todos os dias ler uma porção. Senhor, eu não estou entendendo direito, mas a minha mente vai ser renovada pelo Senhor. E isso vai ser vida para mim. Ponto.
Venha, irmão, leia, decida. Quando nós decidimos, a autoridade da palavra, ela caminha de uma relação abstrata para uma relação viva. Mesmo que você hoje não esteja entendendo nada, mas eu te falo que eu também já fui assim. Eu já li muito texto bíblico não entender nada. Até hoje tem uns que eu leio e falo, Senhor, me ajuda aqui, tem misericórdia. Um crente velho como eu não pode ficar nessa dúvida, não. E vou para os pés do Senhor e o Senhor me enche, porque há autoridade na palavra de Deus. Ele nos enche. Mas eu decido, eu não desisto. Todas as coisas que precisamos estão aqui. Estão descritas aqui. Você está sendo perseguido, você vai achar alívio. Você está eufórico, você vai achar também que o motivo da sua euforia e o que você vai fazer com ela. Para qualquer decisão que precisamos tomar, teremos na Bíblia um direcionamento coerente com o propósito eterno de Deus. Qualquer decisão. Se nós estabelecermos que essa palavra, ela é autoridade sobre nós, nós teremos conselho sábio e divino em todo tempo. Eu preciso tanto de uma direção do Senhor, eu vou lá pedir o pastor para orar para mim. Irmãos, isso é muito lícito. Pedir um irmão, o seu discipulador, alguém que caminha com você, o seu pastor, os seus líderes para orar por você, é uma bênção a gente ter esse relacionamento. E nós estamos aqui sempre prontos a clamarmos ao Senhor pela vida de quem precisar. Mas eu quero te dizer que há uma caminhada que é também muito frutífera. Que é uma caminhada que é muito de Deus. É quando você entende que há um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que eu tenho acesso à presença dEle, e eu posso ir à presença dEle, lá na presença dEle, eu posso me colocar diante dEle, e isso é uma garantia que eu tenho, porque a palavra de Deus diz isso, e debaixo dessa autoridade eu posso chegar na presença dEle e ser impactado, ser afetado pela sua presença, pela sua palavra. Eu decido uma mente renovada, uma mente de Cristo. Eu decido que na minha vida, a Bíblia, a palavra do Senhor, é a autoridade máxima sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. Senhor, essa situação que eu estou passando, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Há uns anos atrás, eu estava com uma questão que precisava de resolver, um passo que eu precisava dar. E naquele tempo, eu, conversando com um irmão muito querido, e a hora que eu expus para ele, ele falou assim, o que a Bíblia diz sobre isso? E de repente ele falou, olha aqui, abriu o texto, e leu um texto assim que ia totalmente contra os meus planos. E eu fiquei tão frustrado, porque eu estava tão empolgado com aquilo, tão animado, e de repente ele falou, olha o que a Bíblia diz. Aí ele falou comigo assim, se você fizer isso, nós vamos ter que pegar essa página da Bíblia e rasgar. Eu falei, não, já entendi. Não é esse o passo de Deus para a minha vida. Não é esse o passo de Deus para a minha vida. Há um segredo, irmãos. Há uma chave. Há um passo que eu e você precisamos dar para que o efeito dessa autoridade, a eficácia dessa autoridade da palavra venha sobre nós. Mateus 5, 17 e 18. O texto bíblico diz assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Na verdade, se a gente for consultar o texto original, no lugar de nem um i, na verdade é um j, nem um j. Em muitas línguas o j ele tem também a função do i, né? Então nem um i ou um tio. São as menores, o i e o tio, são os dois menores itens, os dois menores elementos no texto da Escritura.
E Jesus disse que nem deles ele jamais se esqueceria. A gente pode dizer assim. Nem da menor porção passaria. Pode parecer pequeno aos seus olhos, irmão. Pode parecer insignificante aos olhos de cada um, de qualquer um. Pode nem ser percebido, pode ser menor do tamanho de um J ou de um tio, que passa assim sem a gente perceber. Mas o que Jesus disse é que não passará. Ele está atento. Não será desprezado. Não será esquecido. Pense agora nas inúmeras promessas registradas na palavra de Deus, da menor a maior. E abra os seus ouvidos e ouça. Não passará, porque há autoridade na palavra de Deus. Não passará. A ativação do efeito da autoridade da palavra na minha vida vem com a minha proclamação desta palavra. Isso é uma coisa que eu preciso ter muito vivo dentro de mim, muito real dentro de mim. A eficácia da palavra, da autoridade da palavra, vai ser real na sua vida. Vai ter efeito realmente na sua vida. A partir do momento que eu e você começarmos a proclamar, ela só acontecerá se for proclamada. Não é à toa que nós temos ouvido e o pastor tem insistido tanto com a gente. Abre a sua boca, proclame, proclame. Lá em casa, esses dias, já há um tempo, eu tenho feito muito isso. Eu abro em alguns textos bíblicos. Eu gosto tanto de uma porção bíblica, não sei porquê, mas são os versículos que estão ali no livro de Salmos, entre o versículo 25, entre o capítulo 24 e o capítulo 35, e eu abro isso, aqueles dias assim, que eu estou meio angustiado, eu abro esse texto e eu começo a ler e começo a proclamar essas verdades sobre minha vida. Versículo 12 do capítulo 25, o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. E eu digo, Senhor, está escrito na Tua palavra, que o homem que teme o Senhor será instruído nos caminhos que deve escolher. Nesse dia eu tenho caminhos que eu preciso escolher, eu estou proclamando em fé. Eu sou um homem que temo ao Senhor, e essa escolha do Senhor virá sobre mim nesse dia. A autoridade da palavra de Deus, eu quero essa eficácia. E eu continuo lendo aqui, no capítulo 26, por exemplo, eu amo o Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Senhor, este é o lugar que eu quero estar, na tua presença. Eu não abro mão disso na minha vida, Senhor, eu estou proclamando em fé. É para onde eu vou, é para onde eu irei, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da dificuldade, eu irei para a tua presença, porque é o lugar onde eu quero estar, é a tua casa. E aí eu vou continuando no versículo 12. O meu pé está firme em terreno plano. Na congregação bendirei o Senhor. Senhor, é assim a minha vida. Eu ando em terreno plano. Pode estar parecendo que o mundo está acabando, mas o meu terreno é plano. As minhas veredas são planas. Eu vou lendo, irmãos. Eu vou caminhando e vou declarando isso sobre a minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Eu vou deitar. Eu fico tão triste. E entenda o que eu vou dizer, por favor. Eu não quero que você chegue em casa hoje e jogue os remédios fora. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não sou irresponsável nesse ponto. Mas eu fico tão triste com irmãos, com pessoas que precisam tomar um remédio para dormir. Eu chego em casa, irmãos, eu olho para o teto, deito e falo assim, Senhor, há uma promessa do Senhor. Em paz me deito e logo me vem o sono. Essa autoridade da palavra vem sobre mim agora. Senhor, eu estou deitado em paz. E eu quero experimentar do sono do Senhor. Irmãos, se a cosmética tiver que falar alguma coisa, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque vai rapidamente. Eu levanto pela manhã, eu vou para a minha sala, para o meu escritóriozinho lá, eu abro a janela, eu olho para o céu. Se o céu está azul, eu falo, este é o dia que o Senhor fez, e eu me alegro nele. Eu não gosto muito de calor, mas se está muito quente, eu falo, é o Senhor que fez, eu estou me alegrando com esse calor, maravilha. Se o tempo está nublado, eu falo, Senhor, essa nuvem carregada me faz lembrar das chuvas de bênção do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele. A autoridade da palavra.
Quando eu vou sair de casa, eu proclamo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho, a tua palavra é luz para o meu caminho, Senhor. Tudo que eu for andar nesse dia, eu vou ser iluminado por ti. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Eu quero isso na minha vida, Senhor. Num dia de muito conflito ou de luta, eu vou lá atrás da palavra. Eu vou lá atrás daquilo que o Senhor escreveu. E eu canto: o Senhor é a minha força e o motivo dessa canção. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. Está lá nos Salmos. Acho que é o Asaf que compôs essa canção, né? Acho que é dele. Para o teu louvor. Eu proclamo isso, está difícil, está muito atribulado, mas eu tenho uma canção dentro de mim. Eu tenho uma alegria dentro de mim que é garantida pela palavra do Senhor. Há uma autoridade nessa palavra que diz: no meio da tribulação, no meio da dificuldade, você pode regozijar de alegria. Senhor. E quando tudo parece estar caindo sobre nós, tem dia que é assim, né, irmãos? Tem dia que parece estar tudo caindo sobre nós. Eu elevo os olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Está declarado. Há uma autoridade nessa palavra. Eu posso estar sendo afligido, mas eu olho os meus olhos para o monte. O mundo pode estar caindo na minha cabeça, mas eu elevo os meus olhos para os montes. E eu olho e falo: eu sei de onde vem o meu socorro. Proclame a palavra de Deus. E a eficácia da autoridade da palavra vai vir sobre você. Vai ser algo real sobre sua vida. A autoridade da palavra afeta todas as áreas da nossa vida. Proclame em adoração. Cante a Ele. Cante a Ele. Eu quero te dar uma sugestão. Abra o texto bíblico lá na sua casa. Mesmo se você for desafinado, como eu, mesmo se você não souber compor músicas como os irmãos aqui, o Rafa, os irmãos do louvor, mesmo que você não tenha uma voz assim bonita como a Maria Alice tem, como a Fernanda tem, como o Isma, como todos que cantam aqui tem, as irmãs do Beck, mesmo que você não tenha uma voz bonita, mas abra o texto, fala: Senhor, eu vou cantar a Tua palavra. Eu vou proclamar em adoração a Tua palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou começar a cantar a Tua palavra. Se você quiser, você pode entrar lá no seu Spotify, no seu YouTube, pegar uma das canções do pastor, do Asaf, de tantos irmãos que têm nos abençoado, que são expressões puras da palavra de Deus, relatos puros, bíblicos, e você vai começar a cantar a palavra do Senhor. E você vai começar a experimentar do poder, da autoridade da palavra, com eficácia na sua vida. Adore-o com a palavra. Cante a palavra. Proclame a palavra. E você vai experimentar dessa autoridade. Amém?